Olá, galerinha, tudo bem? O conteúdo que nós iremos trabalhar hoje será o conteúdo de História e o tema é a pré-história. Vamos lá? Os antigos habitantes da América eram nômades, ou seja, não tinham habitação fixa, viviam sempre mudando de lugar. Eles viviam em pequenos grupos e constantemente migrando em busca de animais para caçar e de vegetais, como raízes e frutos, para completar sua alimentação. A cada mudança, esses primeiros grupos tinham de encontrar moradias seguras, como as cavernas, e próximas a fontes de água doce, como nascentes e rios. Há cerca de 11 mil anos, as temperaturas do planeta Terra começaram a aumentar. Esse processo durou centenas de anos e em algumas regiões da América, os invernos foram ficando menos rigorosos. Isso causou diversos impactos no modo de vida de nossos ancestrais. Com o clima mais ameno, eles já não precisavam buscar lugares mais quentes a cada inverno. Assim, os seres humanos poderiam parar de se expor aos perigos de migrar. Ao viverem em um mesmo lugar por um período maior, alguns grupos humanos foram se tornando sedentários, deixando de ser nômades. A agricultura e a domesticação de animais foram fundamentais nesse processo, já que permitiram que o homem tivesse um pouco mais de controle sobre o acesso do alimento. Nessa época, haviam alguns animais um pouco diferentes dos que conhecemos hoje. Eles tinham peso e tamanho muito maiores e, por isso, o conjunto deles foi chamado de megafauna. A megafauna pré-histórica era formada por aproximadamente 150 tipos de animais, entre eles o bicho preguiça gigante, o tigre dente de sabre, mamutes, antas, tatus gigantes, entre outros. Os primeiros humanos não tinham força, tamanho, presas ou garras para enfrentar esses animais. Assim, eles eram facilmente capturados, caso não se protegessem. No entanto, quando eles uniam forças, formando grupos, conseguiam elaborar estratégias e produzir armas mais eficazes para caçar estes grandes animais. Naquela época, não havia escrita. Os homens das cavernas desenhavam nas paredes das cavernas. Se hoje os pintores compram suas tintas e pincéis, no passado, suas ferramentas eram bastante diferentes. Utilizavam terra colorida, sangue e pelos de animais para criar imagens de silhuetas de grandes feras em paredes e tetos de escuras e quase inacessíveis cavernas. A maioria dessas pinturas, feitas com carvão, pigmentos de planta e terras coloridas, representavam animais selvagens, pessoas geralmente em situação de caça, plantas e símbolos abstratos. Para tanto, usavam pincéis feitos com pelos de animais e as próprias mãos. Em outros casos, suas mãos serviam como uma espécie de carimbo nas paredes. Usa-se o termo arte rupestre para designar as inúmeras pinturas encontradas no interior de cavernas pré-históricas por todo o mundo. Mas será que os desbravadores dessas cavernas, que a usavam como tela para seus desenhos, tinham a intenção de fazer arte? Essa é uma questão quase impossível de responder. Hoje, tratamos essas representações como arte em função das suas qualidades técnicas. No entanto, a hipótese mais aceita entre os historiadores é de que nossos antepassados pensavam e criavam essas imagens como algo, acima de tudo, utilitários. Assim,
é quase certo que nossos antepassados não entrariam em cavernas tão inacessíveis com o simples propósito de decorá-las. A sugestão mais viável para tal feito é de que homens e mulheres primitivos que viviam essencialmente da caça acreditavam no poder da imagem. Eles imaginavam que, criando imagens de suas presas em situação de caça, os animais também se renderiam às suas caças. Assim, as criações dessas imagens poderiam servir como uma espécie de magia para uma caça bem-sucedida. Mesmo assim, é difícil afirmar com exatidão o significado e função dessas imagens.